51 minutos, Folha no Ar, primeira edição, voltando. E nós estamos aqui no estúdio com o jornalista Arnaldo Neto, Elísio Motos, o secretário de Transporte de São João da Barra. E vamos voltar ao assunto, já que tudo isso é uma situação de infraestrutura, e a infraestrutura é tudo que uma cidade precisa, não é isso, Elísio? Verdade. Só complementando aqui sobre o aplicativo, né, com uma informação que eu tinha realmente que está funcionando, e o Leandro me ligou agora, o Leandro Thanos, falando que está lá e o aplicativo realmente está funcionando. Mas aí fazer um convite aí ao Rafael, né, que é um rapaz inteligente, que está sempre atento aí, né, toda a demanda aí do município, sempre fazendo suas reivindicações, suas sugestões, né, que possa dar uma passadinha lá na secretaria, que a gente possa estar acessando e tirando algumas dúvidas sobre realmente o funcionamento do aplicativo. E ele possa estar divulgando aqui. E também é uma outra questão também, isso foi bastante divulgado lá no início lá do transporte municipal. Mas hoje, mais do que nunca, agora estou entendendo que a gente tem que começar, né, Arnaldo, fazer mais uma divulgação aí, voltar com essa divulgação do aplicativo, né? Eu acho que é importante. Certo. Agora aqui, vamos falar um pouquinho sobre política. No final a gente volta a falar sobre essas questões mais técnicas, da Secretaria de Transporte. Elísio, você em 2016 foi eleito vereador no palanque do ex-prefeito Neco. O PDT, o partido que você faz parte, continuou na base do governo até o final, apoiou a candidatura do Neco à reeleição, e depois você volta ao grupo da Carla, que vale lembrar que Carla e Neco eram aliados em 2012, né? Então não é uma coisa assim, é questão de política mesmo, né? Tudo vai mudando de uma hora para outra. As alianças vão se fortalecendo, outras vão se criando no decorrer de um processo para o outro. Como que foi esse processo de aproximação com a prefeita Carla Machado? Porque ficou um clima bem pesado no cenário municipal mesmo, naquela divisão entre Carla e Neco. Como que foi para voltar ali ao grupo da prefeita Carla Machado? Realmente foi uma eleição muito conturbada, né? Essa eleição de 2016, né? Devido a todo o cenário, devido às questões políticas e tal. Mas voltando, aí vamos voltar lá atrás um pouquinho, né? Eu vim candidato a primeira vez pelo PDT, né, sempre pelo PDT, 3 eleições, desde 2008, e junto com o ex-prefeito Betinho. Na eleição de 2012, tivemos uma aproximação, sempre tive um bom relacionamento com Carla, até a eleição de 2016 que houve aquelas situações. E a partir daí, né, caminhamos com o Neco. A Carla sempre pediu que Neco, né, que nós vereadores ajudássemos o Neco a governar, que era um irmão, uma pessoa, né, de toda a confiança, de todo carinho. E eu ainda sem muita experiência política, mas trabalhamos bastante. Foi um mandato, no final, muito conturbado, mas foi um mandato importantíssimo para mim. Esse mandato contribuiu muito com o meu crescimento político e amadurecimento. E foi um mandato que eu consegui realizar algumas ações que eu tinha como ideal, né, e como tinha sido o objetivo ter sido vereador. E, apesar de não entrar nos debates políticos, naquela guerra toda da política, eu sempre tive um lado e falei que ficaria com o Neco até o final, né, enquanto a gente tivesse aquele bom relacionamento, que nós vereadores tínhamos um bom relacionamento com o Neco. Teve essas questões todas, a queda de arrecadação brusca, o município saiu de 400 e poucos mil reais e terminou com 230 milhões de reais. 430 milhões e terminou com 230 milhões. Né? E eu fui até o final. E, infelizmente, aquela questão política de Carla e Neco, ela contaminou ali a Câmara, né, o lado A, lado B, aquelas questões todas. Alguns optaram por voltarem a caminhar com Carla e alguns optaram a terminar o mandato, cumprir o compromisso ali e terminar o mandato até o final com o ex-prefeito, e foi o que eu optei, terminar o mandato até o final. Mas em nenhum momento eu, Elísio Motos, tive algum tipo de problema com a prefeita,
em relação a isso. Não fui para Palanque falar mal da prefeita, até porque não é o meu perfil. Eu não faço política dessa maneira, né? Sempre reconheci a excelente política, líder política que Carla era, mas eu tinha um compromisso e fui honrar. Eu não me deixei contaminar com essa situação que aconteceu entre os dois. Agora, Carla, ela se elege com uma ampla vantagem. Você, por outro lado, como vereador, você foi o mais votado. A gente vai chegar nisso. Desculpa, a gente vai chegar nisso já já. Desculpa de novo. Acho que o Marco Antônio começou ali, veio espalhando aqui para outro lado. Tô brincando, Marco. Será? Mas, assim, gripe é fogo. Gripe é fogo. O que acontece? A Carla foi eleita com uma ampla vantagem, fez 5 vereadores, o seu grupo fez 4 vereadores. Carla vai puxa Gersinho, que aí ela fica com a ampla maioria da Câmara. 2/3 da Câmara vota qualquer projeto, inclusive qualquer alteração que quiser votar. E você só chega depois. Esse processo, esse intervalo entre Gersinho ir para o grupo e dar a ela a maioria absoluta da casa e você chegar para o grupo. Como que foi esse período de aproximação? Aí eu vou voltar um pouquinho só atrás. Né? Durante a eleição de 2016, durante todo o ano de 2016, eu sempre fui muito positivo. Você que é um cara dos bastidores, se acompanha de forma efetiva ali a política da Barra, eu sempre falei que não tinha nenhum tipo de problema com a prefeita, e mais que seria fiel, mas que também, após a eleição, dependendo do resultado, se eu conseguisse ganhar uma eleição, que ganhamos, que eu também não teria intenção de fazer oposição à prefeita. Uma vez que eu já passei pelo grupo do ex-prefeito, né, já tive uma experiência lá, mas não tinha nenhuma intenção. Eu ia terminar o meu ciclo ali, mas futuramente estaria aberto, né, a conversar. E aí, o primeiro bate-papo, acho que foi em março de 2017, que a gente conversou pessoalmente, e foi caminhando, e hoje estou aqui, né, sou um aliado, faço parte do grupo, né, sou comprometido com o grupo, mas eu já tinha anunciado isso lá atrás, falei não faria oposição ao governo, a não ser se o governo não me quisesse para somar, porque eu sempre tive a preocupação, independente da questão política. Eu tinha alguns projetos, como o Arnaldo sabe, lá em Barcelos, projetos voltados aí para a comunidade, que realmente atende, e o meu intuito era continuar. Eu não queria que uma questão política atrapalhasse tudo que eu construí durante o meu primeiro mandato, no segundo, por questão política, atrapalhasse isso. O primeiro objetivo seria a população. Esse sempre foi a minha meta. E caminhou bem, a prefeita também, né, ficou um pouco chateada, porque eu caminhei no palanque adversário, fez algumas situações para me perder a eleição, mas aí eu consegui ganhar a eleição e a gente acabou se entendendo e tocando. Ela viu que o meu objetivo realmente não era político, era um compromisso, e aquele ciclo se encerrou ali naquele momento. E a verdadeira oposição equilibrada, né? O vereador de oposição ou o deputado de oposição, mas que tenha um senso de cidadania e tal, ele, por exemplo, vota até a favor daquilo que ele acha que é bom. Com certeza. Ele não vai votar não só porque é oposição. Você tem que ter a tua consciência acima de tudo. Certamente. Mas, Elias, você falou um ponto aí que é interessante pra gente que gosta, como você falou, que gosta dos bastidores da política. Você falou que Carla fez algumas coisas ali que pudesse atrapalhar a sua eleição. E aí é muito claro quando ela chama o Jonas para o time dela lá em abril de 2016. Ainda tem mais 2 candidaturas de Barcelos, que é seu reduto eleitoral. Mais de 2. Mas de forte, acho que só 3, né? Isso. Seriam 3 candidaturas. Fortes assim, né? Longe de você e Jonas, as outras 2, apesar de ser pessoas... Eu não vou citar nomes aqui, mas eles sabem quem são pessoas até que me dão muito bem. Mas fortes mesmo, assim, era você e Jonas. Então, para construir, para ser o candidato a vereador mais votado do município na última eleição, como você foi, né? E eu e Vitinho, uma briga ali de assessorias, e na última urna que você foi para primeiro colocado, né? Por 5 votos. Mas, enfim, quando você tem essa disputa muito acirrada no seu distrito, você teve que espraiar seu eleitorado, você teve que pegar e fazer um trabalho em outros distritos para tentar superar até mesmo essa divisão dentro de Barcelos. Mas Barcelos continua sendo seu reduto mais forte, isso não há dúvida. Mas como que foi o trabalho para espraiar mesmo esse eleitorado nas outras localidades? Como que foi essa construção? Na verdade,
desde 2008, proporcionalmente, a minha votação foi, em porcentagem, a mesma. 60% em Barcelos e o restante espalhado no município. Veio em 2008, que eu tive 644 votos, em 2012, 1.326 e em 2016, 1.621. Eu era um comerciante, né? Sou ainda um comerciante, mas no ramo de motos. E aí vem gente de todo o município, eu era conhecido em todo o município. E isso facilitou em muito. Ter sido um comerciante e ter sido conhecido no município todo, isso facilitou bastante a espalhar aí os votos aí. Eu tive 900 e poucos votos fora do meu reduto e mais de 700 no meu reduto. E até mesmo por esse desempenho de 2016, né, como eu falei, você foi o mais votado, do outro lado a vereadora Sônia foi a mais votada, e isso numa eleição, para uma próxima eleição, havendo uma possibilidade que a gente vai falar lá na frente, da Carla não ser candidata por questões judiciais, que ainda está em andamento, né, e ela essas questões ainda estão em andamento, e ela muito confiante em reverter. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas até mesmo pelo fato de você ter sido mais votado de um lado e a Sônia do outro lado, muito se cogitava potencial de vocês para 2020, inclusive como candidato a prefeito, caso, né, a prefeita Carla Machado não possa ser a candidata à reeleição. É uma coisa que passa pela sua cabeça ser candidata a prefeito em 2020? Com certeza. Na impossibilidade da prefeita não concorrer à reeleição, com certeza. Acredito que todos nós, vereadores, né, tem uma pretensão. Acredito que é uma questão que vai ser construída com o grupo. Na impossibilidade, ouvir a população, ouvir o grupo e achar um nome de consenso. Mas acredito que qualquer um dos vereadores, tanto eu como a Sônia e os outros vereadores, tem essa pretensão. Então, mas vocês hoje, no grupo político da prefeita Carla Machado, conversam sobre essa possibilidade de ela não ser candidata, ou isso é uma coisa que ainda é um segredo, é uma coisa que não se fala abertamente? Não, na verdade, hoje todo o grupo trabalha com a reeleição da prefeita, né? Acreditamos que ela vai conseguir reverter lá e a reeleição é dela. E lá na frente, se acontecer alguma impossibilidade, que o grupo possa participar aí efetivamente aí da escolha de um nome de um sucessor. A gente está falando, quando a gente fala nessa possível impossibilidade da prefeita Carla Machado, a gente fala da Operação Machadada, né, que ela, o Alex, o Alexandre e o Neco foram condenados em segunda instância a 8 anos de inelegibilidade. Só que muita gente não sabe, dentro desses processos da Machadada, você também foi réu, que não foi um processo só. Esse digamos que seja o principal. Mas tivemos outros processos, você, o Aziel, e vocês foram absolvidos, né? Qual foi a sua acusação ali? Como que você conseguiu comprovar que não tinha nenhum envolvimento nesse escândalo que, para a Justiça Eleitoral de São João da Barra e para o TRE, está comprovado que envolveu esses 4 réus que eu citei? Isso. Todos nós sabemos da forma que foi, né, montada ali aquela operação, aquelas denúncias, aquelas gravações, e eu também fui uma vítima dessa armação. Eles já tinham gravado o Alexandre, o Alex, a Carla e 3. E apresentaram, né, um pedido de prisão, né, junto lá ao tribunal e foi negado. Então, já na véspera quase da eleição, qual é a ideia, né, do delegado e das pessoas que montaram aquele processo, era que fossem presos em flagrante, né, por formação de quadrilha e crime continuado. O que faltava para a formação de quadrilha? Um quarto elemento. E que num sábado, uma semana antes da eleição, fazendo barba em Barcelos, alguém estava me monitorando, sabe que eu faço a barba todo sábado, e chegou na barbearia onde eu estava fazendo barba, começou procurando assunto de política, começou conversando e tal, e me gravando. E eu não falei nada demais, a pessoa se ofereceu para me apoiar.
Eu falei que não, que a eleição estava tranquila, que se ele viesse iria até me atrapalhar, que tinha que repensar, terminar o compromisso, lá na frente tomar uma outra postura, tudo isso foi gravado, né? E aí usaram esse meu depoimento ali para formar o quarto elemento na formação de quadrilha para a prisão de Carla Machado. Não tinha nada a ver, nunca procurei ninguém para poder chamar para perto, para poder oferecer nada, nunca foi essa a minha postura, tanto é que faltava uma semana para a eleição e eu falei que iria me atrapalhar se ele viesse me apoiar. E aí, no dia que houve a prisão, parece que tinha outras pessoas, né, para serem presas e tal, mas tudo bem, Deus, né, iluminou o caminho, viu ali que eu realmente não procurei ninguém, e eu não precisei nem fazer defesa. Automaticamente, quando foram julgar, eu acho que viram toda aquela questão ali e separaram o meu processo daquela machadada. E aí, 15 dias depois, o juiz veio extinguir e eu saí fora desse processo. Agora, para você é nítido que foi uma questão armada pela oposição? É nítido, com certeza, eu tenho certeza disso. Inclusive sendo alvo, como você tem relatado aqui agora. Eu também fui alvo, e aí, com mais propriedade, eu posso relatar. Se eu não tivesse, de repente eu não poderia nem estar falando, mas eu fui alvo, eu estava fazendo barba e me procuraram para falar sobre política. E quando eu entrei no carro, não, calma aí, já abriu a porta, já entrou dentro do carro, começou conversando e tal. Então, uma série de situações. Hoje em dia não dá para... A prefeita Carla ela é muito clara em defender que o que pode ser alegado no TSE é a gravação ilícita, né, que até então não seria permitida. É a tese que se defendeu em primeira instância, se defendeu em segunda, foi refutado nas duas primeiras instâncias e agora vai ser defendido no TSE. Ela está muito confiante em reverter. Você, como parte do grupo, acredita nisso também? Acredito que sim. Pela jurisprudência que já tem relacionada ao caso. A gente não está falando da instrução, a gente está falando das provas, os meios ilícitos que chegaram a essa situação. Tem tempo ainda? Você quer fazer uma pergunta? Não, eu quero só ir a um intervalinho e voltar. Tudo bem. Tá bom? Bem. Vamos ao intervalo, voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. Grandes ofertas só na Terra Mar. Bomba d'água meio cavalo, R$ 139. Via Plus